Fala galera, a videoaula de hoje é sobre os aminoácidos, conteúdo da primeira prova, matéria que, se saber direitinho, dá para acertar umas 2, talvez até 3 questões da primeira prova e garantir os pontinhos. Então vamos lá, os aminoácidos, como vocês já viram na aula, eles são compostos que têm basicamente essa estrutura. Um átomo de carboxila, uma molécula de carboxila ligada a um carbono central, um grupo amino, um átomo de hidrogênio e uma cadeia lateral, também chamada de grupo R. Ok, todos os aminoácidos eles são muito semelhantes entre si. Esse grupo carboxila, esse grupo amino e esse átomo de hidrogênio vão estar sempre presentes na estrutura de qualquer aminoácido. O que vai diferenciar um aminoácido de outro é o grupo R. Então, no ser humano, por exemplo, a gente conhece 20 aminoácidos. Todos eles têm essa mesma estrutura de um grupo amino, um grupo carboxila e um átomo de hidrogênio, porém são diferentes quanto aos grupos R. Esses grupos R, por exemplo, podem ter características físico-químicas que definam o comportamento do aminoácido em uma solução ou até num organismo fisiológico. Ok. Aqui eu vou ilustrar para vocês, por exemplo, a alanina. Como vocês já sabem, um grupo carboxila ligado ao carbono central, um grupo amino, um átomo de hidrogênio e um metil, que é o grupo R da alanina. Esse é um dos aminoácidos que tem um grupo R mais simples. Aqui a gente tem também a glicina, cujo grupo R é apenas um átomo de hidrogênio. Esse sim é o mais simples de todos os aminoácidos. Porém, a gente tem aminoácidos com um grupo R bem complexo. Caso, por exemplo, dos aminoácidos aromáticos, que podem ter aqui vários átomos de carbono ligados a um anel de benzeno. Vocês já conhecem muito bem no ensino médio. Tranquilo? Acho que essa parte não tem muito segredo. Tem uma classificação que divide os aminoácidos, ou classifica os aminoácidos, melhor assim dizendo, em aminoácidos com configuração D e aminoácidos com configuração L. Eu vou colocar aqui de novo a alanina, mas esse exemplo vale para qualquer aminoácido. É só um ilustrativo, porque ele é mais simples. Os aminoácidos chamados de L-aminoácidos são aqueles aminoácidos que têm o grupo amino voltado para a esquerda da molécula. Esse L é do inglês left, que significa esquerda. Então, o grupo amino do aminoácido está voltado para a esquerda. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo da L-alanina. L-alanina. Tudo bem? Agora, sem muito segredo também, o aminoácido chamado de D-aminoácido é aquele cujo grupo amino está voltado para a direita da molécula. Direita da molécula. Temos aqui a mesma estrutura da alanina, o grupo carboxila, o grupo amino, o hidrogênio e o seu grupo R, que é um metil, porém o grupo amino, ao invés de estar para a esquerda, está para a direita. Aí tem uma questãozinha, o primeiro GD, coloca lá o exemplo da citrulina. Só que aquela questão ela tem uma pegadinha, porque você tem que analisar o aminoácido como sendo D ou L, desde que o grupo carboxila da molécula esteja na sua posição correta, que é a parte de cima da molécula. Então, aqui a gente tem um D aminoácido. O grupo amino está para a direita e o grupo carboxila está para cima. Só que naquele caso lá, o que a gente tinha não era isso. A gente tinha o grupo amino para a direita, normalmente, só que o nosso grupo carboxila estava na posição errada. E se você virasse
o aminoácido, se girasse ele e levasse o grupo carboxila para a sua posição correta, o grupo amino ia voltar a ficar para a esquerda. Por exemplo, vamos ver. A gente pula a carboxila para cá, o grupo amino pula para cá. A gente pula a carboxila para cá, que é o seu local original, o grupo amino que estava aqui vai vir para cá. Nisso, o grupo amino está para a esquerda e não para a direita. Então, não é um D aminoácido, é um L aminoácido. Então, sempre atentos para a posição da carboxila, que é ela que vai definir a classificação. Tudo bem? Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Galera, como eu disse para vocês, então, os aminoácidos são divididos em vários grupos de acordo com a característica química da sua cadeia lateral ou grupo R. Então, são 5 grupos e a gente vai ver agora cada um deles e como que isso vai ser importante para a gente. Aminoácidos. Ok, o primeiro grupo é o dos aminoácidos com grupo R apolar. Apolar ou hidrofóbico, tanto faz. Apolar. Esses aminoácidos com grupo R apolar, ou cadeia lateral apolar, são aqueles aminoácidos que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio na sua cadeia lateral. Vamos adotar esse aqui como sendo o carbono central do aminoácido, então tudo que tiver aqui para baixo é a sua cadeia lateral. Beleza, aqui por exemplo, está o exemplo que vocês já conhecem bem, que é o da alanina. Então é um aminoácido que faz parte do grupo dos aminoácidos apolares, um dos mais simples. Aqui a gente tem a glicina, cuja cadeia lateral é a mais simples de todas, sendo apenas um átomo de hidrogênio. Temos também a valina, que já tem uma cadeia lateral um pouquinho maior, mas mesma coisa, composta só por átomos de carbono e hidrogênio, sem nenhum tipo de carga elétrica. Tranquilo? Então, beleza. Aqui eu já dei 3 exemplos para vocês de aminoácidos que fazem parte desse grupo. E lá naquela tabelinha que o Elidio dá para vocês, vocês vão poder ver todos os aminoácidos que fazem parte desse grupo. Eu não vou perder tempo aqui desenhando cada um, porque é basicamente a mesma coisa. Uma cadeia lateral com característica apolar. Tranquilo? Beleza. Agora, tem um outro grupo de aminoácidos que também é apolar, mas as suas cadeias laterais são aromáticas. Aromáticas. Cadeia lateral aromática, todo mundo sabe que a característica dela vai ser um anel benzeno. Um anel benzeno ligado aqui ao carbono central. Antes ou depois desse anel benzeno, pode ter qualquer quantidade de carbono, hidrogênio, mas a principal característica desse tipo de aminoácido é a sua cadeia, o seu grupo R, com um anel benzeno. Dentre esses aminoácidos estão triptofano, fenilalanina, vários aminoácidos importantes. O próximo grupo é o dos aminoácidos polares. Vocês também vão ver na tabelinha todos os aminoácidos que compõem esse grupo, mas o importante aqui é vocês sacarem que a cadeia lateral, o grupo R desses aminoácidos, vai ter geralmente uma hidroxila, uma porção AH, que dá a característica de polaridade para esse aminoácido. Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai entrar nos dois últimos grupos, que são os aminoácidos carregados. Os aminoácidos com carga. O grupo dos aminoácidos com carga é dividido em dois. Os aminoácidos com carga positiva e os aminoácidos com carga negativa. O que isso quer dizer? No grupo R
do aminoácido, vai ter lá uma porçãozinha da cadeia que vai ter uma carga positiva e vai conferir ao aminoácido essa característica de carga elétrica. Tranquilo? Então, os aminoácidos positivos são a lisina, a histidina e a arginina. A arginina e a histidina são os dois aminoácidos que têm cadeia lateral maior, porém carregada. E os aminoácidos com carga negativa são apenas dois, o aspartato e o glutamato. Tranquilo? Então, beleza. A gente vai ver aqui agora um exercício do GD, do primeiro GD, que vai fechar mais ou menos esses conceitos de classificação dos aminoácidos que a gente viu aqui. Vamos lá então, vou abrir aqui o GD. Questão 6. Separação dos aminoácidos por cromatografia de troca iônica. As misturas de aminoácidos são analisadas pela separação dos seus componentes através da cromatografia de troca iônica. Em uma resina de troca catiônica, contendo grupos sulfonatos, os aminoácidos fluem ao longo da coluna em velocidades diferentes, devido a dois fatores que retardam seu movimento. O primeiro desses fatores, as atrações iônicas entre os resíduos carregados negativamente na coluna e os grupos funcionais carregados positivamente nos aminoácidos. E, segundo fator, interações hidrofóbicas entre as cadeias laterais dos aminoácidos e o esqueleto fortemente hidrofóbico da resina. Para cada par dos aminoácidos listados abaixo, determine qual membro será eluído primeiro de uma coluna de resina de troca catiônica em um tampão de pH 7. Questão com enunciado grande e tal, a gente lê e pensa, não consigo responder, mas vamos picotando os dados que vai ficar bem tranquilo. Primeira coisa, ele fala que esses aminoácidos, eles estão dissolvidos, eles estão lá diluídos, assim, uma solução que tem pH 7. pH 7, todo mundo sabe, é bem próximo do pH fisiológico, que está ali 7.3, 7.35, 7.4. Então, com esse dado, a gente já sabe que os aminoácidos, eles vão estar naquela característica que a gente tem na tabelinha lá. Ou seja, os aminoácidos carregados positivamente vão estar com carga positiva. Os aminoácidos carregados negativamente, lisina, histidina e arginina, vão estar com carga negativa, pois eles estão no seu pH fisiológico. Quando a gente altera esse pH, a característica do aminoácido também é alterada. Tranquilo? Então, beleza. Então, aqui cada aminoácido vai estar na sua configuração natural, a da tabelinha. Segunda coisa, esses aminoácidos, eles foram divididos aqui em duplas, e eles querem saber se essas duplas fossem colocadas juntas nessa coluna de troca catiônica e altamente hidrofóbica, qual dos dois aminoácidos ia sair primeiro da coluna. Tranquilo? Então, vamos ver. Essa coluna, ela tem SO3-, que é um ânion, carga negativa, e é altamente hidrofóbica. Então, vocês vão concordar comigo que negativo repele negativo e que positivo atrai negativo. Então, um aminoácido com carga positiva tenderia a ficar muito mais tempo preso na coluna, porque ele ia interagir com os ânions que estão ali presentes e ia ficar ali preso, enquanto o de carga negativa ia ser repelido e ia sair muito mais rápido. Tranquilo? Primeiro conceito, diferenciar os positivos dos negativos. Segunda coisa, a fluidez desses aminoácidos por essa coluna também é influenciada pelas interações hidrofóbicas entre as cadeias laterais dos aminoácidos e o esqueleto fortemente hidrofóbico da resina. Segunda coisa, hidrofóbico interage com hidrofóbico. Então, quanto mais hidrofóbica for a cadeia lateral de um aminoácido, mais tempo ele vai ficar ali preso na resina. Enquanto que menos hidrofóbica for a cadeia, ele vai ficar menos tempo ali, porque vai sair mais rápido, beleza? Então vamos responder a pergunta. Aspartato e lisina. Se a gente colocasse os dois lá na coluna ao mesmo tempo, qual que sairia primeiro?
sendo que a lisina, a gente sabe que ela tem carga positiva e o aspartato negativa. Claro que vai ser o aspartato, né? Como eu disse, ele vai ser repelido por esses ânions que estão ali na coluna, porque ele tem carga negativa, tranquilo? Já a lisina tem carga positiva, vai ficar ali interagindo e vai sair mais lentamente. Na hora ela sai, só que depois do aspartato. Arginina e metionina. A arginina tem carga positiva também. São 3 aminoácidos que têm carga positiva, né? Lisina, arginina e histidina. Então, arginina e metionina. Metionina não tem carga. A arginina tem carga positiva. Então, claro que a metionina vai sair primeiro que a arginina. Tranquilo? Agora, glutamato e valina. A valina não tem carga, cadeia lateral hidrofóbica, e o glutamato tem carga negativa. Então, aqui, da mesma forma do exemplo do aspartato, o glutamato vai ser o primeiro a sair, justamente porque as suas cargas negativas vão ser repelidas pelos ânions que estão presentes na coluna de eluição. Tudo bem? Letra D, glicina e leucina. Aqui já entra o segundo conceito. Os dois não têm carga, os dois têm cadeia lateral apolar. Porém, como eu disse para vocês, a cadeia lateral da glicina é muito pequena, é só um átomo de hidrogênio, enquanto da leucina é bem maior, tem vários átomos de carbono. Então, a gente sabe que a leucina é muito mais hidrofóbica que a glicina. Então, obviamente, a glicina vai sair primeiro, porque a leucina, sendo mais hidrofóbica, vai ficar mais tempo ali em interação com a coluna. Tranquilo? Último exemplo, serina e alanina. Alanina, aminoácido de cadeia lateral apolar, sem carga. Serina também sem carga, porém cadeia lateral apolar. Cadeia lateral polar, perdão. Alanina, cadeia lateral apolar, serina, cadeia lateral polar, as duas sem carga. Então a polaridade da serina vai fazer com que ela saia primeiro, porque a alanina, sendo mais hidrofóbica, vai ficar ali mais tempo interagindo com a coluna. Tranquilo? Então, acho que por enquanto é isso.